Como sabemos, Itachi e Kisame formaram uma grande dupla na Akatsuki, sendo grandes parceiros. Mas e aí, em um combate entre os dois, quem levaria a melhor? Mas antes de mais nada, deixa o seu like e se inscreva no canal ativando o sininho, porque o YouTube não entrega os meus vídeos direito. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e comente sugestões para mais vídeos, porque o vídeo de hoje foi sugerido pelo Uchiha Sasuke, então salve para ele. E sem mais enrolação, vamos para o que importa. Itachi vs Kisame, como seria? Começando pelas habilidades do Itachi, ele tem acesso ao elemento fogo e elemento água, grandes habilidades com clonagens, é um gênio no Genjutsu, possui o Amaterasu e também o Susanoo até a fase 3. Já partindo para as habilidades do Kisame, ele tem uma quantidade monstruosa de chakra, também tem a sua espada Samerhada, que é um grande suporte, já que pode absorver a energia do oponente, e ele também é um tanque de guerra utilizando o elemento água, sendo especialista em técnicas desse perfil. Mas e aí, se baseando nas habilidades dos dois, quem tem mais chance de vencer aqui? Itachi ou Kisame? Caso os dois decidam utilizar um combate corporal, Itachi ficaria na desvantagem, justamente pela Samerhada, já que ela é uma espada muito eficiente a curto alcance. Ela não precisa de muito esforço, só precisa de um único toque ou contato com o adversário e já absorve o chakra dele. E o Itachi não é um exemplo nisso. No Databook a nota máxima é 5 e o Itachi só tem 2,5 pontos no fator chakra lá. Ou seja, qualquer coisa que a Samerhada tirasse dele já ia fazer uma diferença tremenda. Então não seria uma boa opção para ele entrar em um combate a curta distância com o Kisame. Ele também tem os seus clones das sombras com um bônus, ele pode adicionar explosivos nos seus clones, mas Kisame pode responder com clones de água. Assim que ele ver os clones do Itachi, ele pode fazer seus próprios clones. Claro que se um clone do Itachi explodisse do lado do Kisame, poderia derrotá-lo. O problema é fazer isso, já que o Kisame pode cercar toda a área com seus clones de água, já que ele tem muito mais chakra, então pode fazer muito mais clones do que o Itachi, então um iria acabar anulando ao outro. Os jutsus de fogo do Itachi não fariam a menor diferença, a gente sabe que por mais poderoso que seja o Katon dele, o Kisame pode inundar todo o campo de batalha sem nenhuma fonte d'água próxima, assim como o Tobirama fazia, ou seja, seu Suiton é muito potente e pararia facilmente os Katons do Itachi. E mesmo o Itachi também tendo o estilo água, não tem uma proporção capaz de superar o estilo água do Kisame, não faria a menor diferença aqui. Itachi também tem os seus Genjutsus. Muitos podem dizer que o Kisame não olharia nos olhos porque já sabia como funcionavam os jutsus do Itachi. Bom, isso é verdade, Kisame sabia que não devia olhar nos olhos do Itachi. O problema é saber lutar sem olhar nos olhos. Não é começar uma luta do zero e começar a lutar olhando para o chão ou prevendo os movimentos pelos pés. Não é tão simples assim, é preciso de uma predisposição primeiro. O Itachi é um ninja muito imprevisível e o Kisame nunca parou um tempo da vida dele para treinar uma forma de lutar contra o Sharingan sem olhar nos olhos, evitando os Genjutsus. Ele nunca treinou para isso porque nunca considerou o Itachi um adversário, sempre viu ele como um companheiro. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de preparo para lutar olhando pelos pés do adversário. Então, caso ocorresse uma luta entre os dois, Kisame seria facilmente manipulado. Estaria sim aberto para Genjutsus. E não, a Samerhada não poderia tirar ele, pelo menos a primeiro prazo. Já que para você tirar alguém de um Genjutsu, é preciso canalizar o seu próprio chakra para quem foi pego no Genjutsu. E a Samerhada não tem chakra próprio. Tudo que ela pega de chakra, ela rapidamente já dá para o Kisame. Ou seja, ela não tem chakra estocado dentro de si. Talvez ela pudesse tirar chakra do Kisame para depois devolver para ele e assim canalizar o chakra. Mas aí já levaria um certo tempo, então Itachi já poderia ter selado o Kisame com a espada Totsuka. Isso porque eu só falei dos Genjutsus padrões, mas também tem o Tsukuyomi. Genjutsu esse que seria KO, não teria nenhum tipo de resposta. Porque mesmo que a Samerhada tentasse tirar o Kisame, não teria como. Leva um piscar de olhos e você já foi pego no Genjutsu. E nessa realidade se passa um instante, mas no mundo do Tsukuyomi se passam dias, semanas e seu espírito pode até ser quebrado.
Kisame não tem nenhum requisito para quebrar o Tsukuyomi, ele seria facilmente eliminado a partir daí. Também tem o Amaterasu, em que o Kisame também não tem resposta. Dependendo da quantidade de chakra adicionada ao jutsu, ele pode tomar uma proporção a ponto de ter uma velocidade quase instantânea, rápida o suficiente a ponto do Kisame não conseguir antecipar. Até ele terminar o seu selo manual para fazer uma barreira de água, ele já teria sido acertado. E mesmo que ele pudesse fazer a tempo uma parede de água, não seria suficiente. O Amaterasu é um fogo que queima fogo e dura 7 dias. Não seria uma água comum que ia parar essa técnica, já que quando o Hashibi foi acertado pelo jutsu, ele mergulhou na água e não mudou absolutamente nada. E talvez a Samerhada pudesse absorver as chamas mesmo quando elas já estivessem no corpo do Kisame. O problema é o seguinte, as chamas são muito potentes e podem até se espalhar por todo o campo de batalha, cercando toda a área. E a Samerhada não é uma espada que gosta de fogo, ela já chegou a ratear quando foi lançada em direção a uma chama comum do próprio Itachi. Imagina contra um fogo que queima fogo, muito mais poderoso do que o normal. Ela poderia até absorver um pouco, mas não o suficiente a ponto de tirar todo o dano do corpo do Kisame. Ou seja, ele seria sim derrotado pelo Amaterasu. Também tem o Izanami. A gente sabe, como eu disse, o Itachi a curta distância estaria sujeito a ataques da Samerhada tirando o chakra dele. O problema é que o Itachi é um gênio estrategista. Ele poderia usar isso como uma distração para parecer que o Kisame estivesse na vantagem, para assim, com um simples toque no corpo do Kisame, colocá-lo no Izanami. A gente sabe que Kisame não é um ninja muito convicto das coisas, é um cara corrompido, ele não aceita muito bem quem ele é. Ou seja, ele está assim sujeito ao Izanami e teria que entrar em um ciclo infinito para aceitar quem ele realmente é e decidir o seu destino. E é um jutsu que não pode ser alterado por forças externas, então nem a Samerhada poderia fazer alguma coisa. E enquanto Kisame fica imobilizado, Itachi poderia fazer o que quisesse e acabar com a batalha. E também tem o Susanoo. Muitos podem dizer que o Kisame só precisaria ficar de longe esperando acabar o chakra do Itachi e o Susanoo se desfazer. Mas não é tão simples assim. Se a gente for lembrar da batalha contra o Sasuke, Itachi utilizou seu Mangekyo várias vezes antes de usar o Susanoo. Ele usou o Mangekyo 3 vezes antes de usar o Susanoo pela primeira vez. E depois ele chegou a usar uma segunda vez. E nessa segunda vez ele manteve o Susanoo ativo por uns 3 minutos. Isso porque ele já tinha usado o Mangekyo e já estava muito cansado devido à sua doença que estava em fase terminal. Então, se considerarmos uma versão do Itachi um pouco antes dessa batalha, quando a doença não tivesse tão intensa e que já começasse a luta do zero usando o Susanoo, sem usar mais nada antes, no mínimo uns 10 minutos esse Susanoo ficaria ativado. Você acha mesmo que o Kisame ia ficar parado por 10 minutos esperando o Susanoo se desfazer? Logo ele, um cara tão agressivo e tão impulsivo que não se controla e adora atacar? Eu duvido. E ele talvez pudesse absorver o chakra do humanoide com a Samerhada, mas aí seria loucura. E por quê? Porque o Itachi possui a espada Totsuka. Se Kisame ousasse se aproximar para absorver o chakra do Susanoo, ele seria imediatamente selado. E qualquer jutsu de água do Kisame, seja o mais poderoso possível, seria rapidamente barrado e anulado pelo espelho Yata. Sanoo. Porém, tem mais uma coisa. Kisame possui a técnica da bolha d'água. Porém, ele só usou essa técnica uma única vez, que foi contra o Bi. E o que tudo indica é que ele só conseguiu usar esse jutsu porque ele pegou o chakra do Hashibi, já que ele não conseguiu usar isso sozinho com seu próprio chakra. Ele mesmo chega a citar que quanto mais chakra o oponente tem, mais forte ele fica. E a gente sabe que o Itachi é um ninja com pouquíssimo chakra. Em uma batalha contra o Itachi, ele não teria da onde tirar chakra para adicionar ao seu e usar essa bolha d'água. Ou seja, é algo fora de cogitação nessa lógica.
Porém, se considerarmos ele usando essa bolha, ele venceria rapidamente a batalha. Primeiramente porque o Susanoo seria muito menor do que a bolha, não conseguiria defender inteiro, já que a bolha cobre uma área quilométrica. Além disso, Itachi ficaria sem oxigênio e só de estar dentro dessa bolha, ele estaria tendo seu chakra drenado. E assim, o chakra presente no humanoide do Susanoo também seria rapidamente absorvido e assim o Susanoo seria desfeito. Fora que dentro da bolha, Kisame pode se fundir com a Sama errada, aumentando todos os seus atributos, principalmente velocidade. E arrisco dizer que nem o Amaterasu serviria lá dentro a ponto de acertá-lo. A única chance do Itachi dentro dessa cúpula seria usando o Tsukuyomi, já que nem Kisame errada, nem Kisame mesmo fundidos teriam alguma capacidade de se libertarem desse jutsu. Então, levando isso em conta, acredito que Kisame tem 52% de chance de vitória, enquanto Itachi tem 48%. Mas se a gente considerar que supostamente essa bolha d'água só pode ser usada quando Kisame pega o chakra do adversário e adiciona ao seu, ele não teria como usar isso contra o Itachi, porque ele não tem muito chakra. Ou seja, Kisame teria apenas 35% de chance de vitória e Itachi teria 65%. Já que nessa ocasião Kisame nem sequer conseguiria se regenerar, já que a regeneração acontece quando ele pega o chakra do adversário também, e se é um chakra poderoso, é transformado rapidamente em estamina. Ou seja, Kisame não pode usar essas técnicas contra o Itachi, pelo menos na minha opinião. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, deixe o seu like e também comente sugestões para mais vídeos. Bom, vou ficando por aqui, conto com vocês, até mais e fui!